Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma das principais ciclovias de São Paulo se tornou motivo de medo e preocupação para quem quer pedalar pela cidade. Criminosos violentos têm agido em grupo. Eles atacam para roubar as bicicletas e o que mais puderem levar. Os crimes acontecem a qualquer hora do dia. Quem pedala por São Paulo está com medo. É inseguro. Você não sabe se você vem pedalar e volta-se a bike. Josi estava na ciclovia quando foi surpreendida por 3 homens. Chegaram, me empurraram, não falaram nada também, já chegou já empurrando, eu caí, eles pegaram a bicicleta e saíram correndo. Eu fiquei arrasada, né? Não tinha nem pago a bicicleta ainda. Para diminuir os riscos, muitos ciclistas só saem para pedalar em grupo. Ninguém mais consegue utilizar essa ciclovia aqui sozinho. Se você não tiver acompanhado, se você não tiver em grupo, a sensação aqui é de medo total. São Paulo é a cidade com o maior número de ciclofaixas do país. São mais de 680 quilômetros de extensão, por onde passam todos os dias milhares de ciclistas. Mas nem todos os pontos aqui da capital são considerados seguros. Nós mesmos estamos às margens do Rio Pinheiros e aqui não tem iluminação. E ainda existem várias estruturas abandonadas como essa daqui, onde, segundo os próprios ciclistas, acontecem assaltos durante o dia e a noite. Ilza e o marido passavam por aqui quando foram abordados por 6 homens. Levaram tudo. Celular, as bikes, mochila, tudo. Você vê pedestre na pista, sem bicicleta, o coração já fala, ai meu Deus, será que vai me assaltar? Para dar um apoio aos colegas ciclistas e também à polícia, Pedro criou o Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, onde todas as vítimas podem relatar as ocorrências. Não só ajudar a recuperar bicicletas roubadas, mas também a gente ter uma ideia do tamanho do problema, né? De como os ladrões estão agindo, de quais áreas são mais perigosas e também, principalmente, quebrar o ciclo do roubo e revenda. Então você tem como verificar no site se uma bicicleta é roubada pelo número de série. Segundo o Cadastro Nacional, os estados que mais registram roubos e furtos de bicicletas são São Paulo, Rio de Janeiro e o Paraná. Segundo a administradora da ciclovia da Marginal Pinheiros, os assaltos têm acontecido em pontos fora da área onde a empresa atua. A Polícia Militar informou que aumentou o policiamento nos locais mais perigosos, conseguindo reduzir o número de roubos no ano passado. A PM alerta ainda para a compra de bicicletas de segunda mão. A gente tem que tomar muito cuidado com o mercado ilegal dessas bicicletas. Então a gente tem que conscientizar a população para adquirir essas bicicletas com nota fiscal e também que nessa nota fiscal conste o número de série. Passageiros que utilizam a rodoviária do Rio de Janeiro estão assustados com o aumento de assaltos a ônibus na região. Só em janeiro deste ano foram 26 ocorrências, quase o dobro dos casos registrados no mesmo período de 2023. Um a um, os criminosos entram no ônibus executivo, anunciam um assalto na entrada e abordam uma passageira e o motorista. O assalto aconteceu às 5 horas da manhã da última quarta-feira, nas proximidades da rodoviária do Rio de Janeiro, na região central da cidade. Em um ano, o número de assaltos a ônibus na região quase dobrou. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado, em janeiro de 2023, aconteceram 14 roubos. Em janeiro deste ano, foram 26 casos. Já fui assaltado 2 vezes em ônibus. Telefone, bolsa, documento, tudo. Nesta semana, um homem sequestrou um ônibus na rodoviária do Rio. Paulo Sérgio de Lima atirou contra passageiros e policiais. Uma das vítimas é o mineiro Bruno Lima de Costa Soares, que voltava para casa. Ele levou 3 tiros e está internado em estado grave em um hospital particular da zona sul da cidade. Pelas ruas, é quase impossível achar quem nunca foi vítima nos ônibus ou imediações. Assaltado já fui várias vezes já, né? Até a pé, dentro dos transportes também, dentro da linha de trem também. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, uma das empresas de ônibus que circulam no Rio já foi assaltada 15 vezes nos primeiros 2 meses deste ano. Agora, os assaltos são por horas programadas, tá? Todo dia às 5 da manhã e às 17 horas da tarde
Estamos enviando ofícios para as autoridades, os batalhões do município aí do Rio de Janeiro e aqui de Niterói, para que a polícia intensifique essa fiscalização nos ônibus. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio disse que mantém o patrulhamento dentro e fora da rodoviária, inclusive com abordagens em ônibus que circulam pela região. Veja agora outros destaques do dia. Rodovias brasileiras têm quase 10 mil pontos vulneráveis para exploração sexual de menores. Após divulgação de depoimentos investigados por tentativa de golpe, ex-presidente Bolsonaro diz que não tem medo de ser julgado. Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro é transferido para presídio em Mato Grosso do Sul. Nossos repórteres mostram o segundo dia de votação na eleição presidencial da Rússia. São Paulo enfrenta o Novo Horizontino pelo Paulistão, com o apoio de um pequeno torcedor cheio de esperança. Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que as rodovias brasileiras têm quase 10 mil pontos vulneráveis para exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta semana, policiais passaram por capacitação para aumentar o combate a esse tipo de crime. Nesta madrugada, equipes da Polícia Rodoviária Federal percorreram 4 cidades paulistas para combater crimes contra os direitos humanos. Esta casa de prostituição foi um dos alvos da operação em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A polícia prendeu uma mulher por suspeita de tráfico de drogas. Em São José dos Campos, no interior paulista, uma adolescente de 17 anos, vítima de exploração sexual, foi resgatada e encaminhada para um abrigo. Isso requer do policial um olhar apurado para conseguir identificar durante uma abordagem ou durante uma operação policial que existem pessoas em situação de vulnerabilidade precisando de um amparo, precisando de um resgate para serem retiradas daquela condição que as vulnerabiliza. Para identificar situações de risco para crianças e adolescentes às margens das rodovias, policiais rodoviários federais de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Brasília participaram nesta semana de cursos de capacitação. São fundamentais, principalmente para proteger o futuro daquelas crianças e adolescentes, daquelas pessoas que moram nas regiões menos favorecidas do país, que vêm para os grandes centros munidas de um objetivo de ter uma qualidade melhor de vida. Em todo o país, as rodovias federais têm 9.745 pontos considerados vulneráveis para a exploração sexual de crianças e adolescentes. São geralmente áreas com grande circulação de pessoas, como postos de combustíveis, bares e hotéis à beira das estradas. O balanço mais recente da Polícia Rodoviária Federal revela que 138 crianças e adolescentes foram resgatados no país em situação de extrema vulnerabilidade no ano passado. 15 eram vítimas de exploração sexual e 102 pessoas foram presas, 11 delas por esse tipo de crime. Nós trabalhamos para que o tráfico de seres humanos, a exploração sexual, quer seja de adultos, de crianças ou de adolescentes, não venha destruir os sonhos e a vida das pessoas, porque as consequências são irreversíveis e vão perdurar pelo resto da vida. Foi transferido hoje para uma penitenciária federal o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Sob forte esquema de segurança, o miliciano deixou o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, pela manhã. Zinho vai ficar no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Preso desde dezembro do ano passado, Zinho é considerado um dos criminosos mais perigosos do estado. Outro miliciano, Marcelo de Luna Silva, o Boquinha, também foi transferido para a mesma penitenciária. Um motociclista foi salvo por uma antena instalada na moto ao passar por uma linha de pipa com cerol em Salvador. A cada ano, cerca de 500 acidentes do tipo são registrados no país. Agora, um projeto de lei defende a criminalização do uso do cerol.
O flagrante foi feito em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Quase corta meu pescoço aqui, a linha de cerol. Só não cortou meu pescoço porque eu tô com a anteninha aqui, ó. A linha ficou presa na anteninha, ó. Veio na direção do meu pescoço. Quase acontecia uma coisa gravíssima. Quase eu ia sofrer uma lesão muito grave. Apesar do susto, o Abelardo não teve nenhum ferimento. A técnica de enfermagem Thaís Nunes não teve a mesma sorte. O pescoço dela foi cortado ao passar de moto por uma linha com cerol no Distrito Federal. Ele não cortou só uma pipa, ele cortou a relação de uma mãe e filho, cortou a relação de um marido e mulher, dela, filha com a mãe. Esse cerol cortou muita coisa. A gravidade dos acidentes levou a Câmara dos Deputados a criar um projeto de lei para proibir e criminalizar o uso de cerol em linhas de pipa, com pena de até 3 anos de prisão, além de multa. A proposta agora segue para o Senado. A estimativa é de que cerca de 500 acidentes desse tipo aconteçam por ano no país. Metade termina com ferimentos graves, 25% em mortes. Esta semana, a polícia do Rio de Janeiro descobriu um laboratório de produção de linhas chilenas na zona norte da cidade. Apesar de proibidas, flagrantes de produção e venda têm sido frequentes na capital fluminense. Foi lá que o mototaxista Fabrício Costa acabou sendo mais uma vítima, no ano passado, ao sair do trabalho. As linhas hoje são diferentes do que era antigamente, agora são muito fortes, tirando vida de pessoas, mutilando pessoas também. Então tem que ter uma lei rígida, muito rígida mesmo, para poder acabar com isso. No litoral de São Paulo, um homem foi assassinado em uma casa de veraneio. O crime aconteceu em Itanhaém, no litoral sul do estado. A movimentação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. Os 2 suspeitos passam pela casa, voltam e pulam o muro. Ricardo Domingues Minello, de 52 anos, estava com um amigo na churrasqueira quando foi surpreendido. Um dos ladrões entra na residência para render as esposas deles. Depois volta e atira contra Ricardo. Ele morreu no local. Em seguida, os criminosos fogem levando um telefone celular. Segundo o boletim de ocorrência, ao ver que um dos criminosos tinha uma faca, Ricardo reagiu. Foi quando ele foi baleado pelo outro assaltante. Até o momento, ninguém foi preso. Itanhaém tem registrado um aumento da violência. No ano passado, foram 527 roubos, incluindo a residências. Uma média de quase 44 por mês. Só em janeiro deste ano, foram notificados 66 casos. Na Paraíba, uma lei que proíbe menores de 12 anos de circularem sozinhos em áreas comuns de condomínios tem provocado polêmica. E o descumprimento pode gerar uma multa de até R$5 mil. A área de lazer desse condomínio é bem extensa e conta com tudo o que as crianças mais gostam. Dá para fazer muita coisa, a gente joga bola, brinca de esconde-esconde, brinca de pega-pega, polícia ladrão. Mas aqui, a brincadeira de crianças nas áreas comuns só com a supervisão de um adulto. Uma norma que nem sempre é respeitada. Já rendeu alguns problemas, já rendeu notificações, já rendeu multas. Os condomínios que possuem essa proibição costumam enfrentar divergência de opiniões entre os moradores. Aqui na Paraíba, a disputa ganhou um ingrediente a mais. A norma se tornou lei. O objetivo é evitar acidentes. Pelo texto, fica proibido crianças menores de 12 anos estarem sozinhas em todas as áreas de uso coletivo de um condomínio. A lei estadual ela prevê punições que vão de advertência à multa. No caso da multa, ela varia de R$1.000 até R$5.000, de acordo com a gravidade da situação. A segurança das crianças também é o foco de uma lei do vizinho estado de Pernambuco. Em vigor desde 2020, proíbe o uso de elevadores de menores de 12 anos desacompanhados de adultos. A medida foi implantada 2 meses após a morte de Miguel Otávio, de apenas 5 anos. O menino utilizou o equipamento sozinho e, ao chegar ao 9º andar, despencou de uma altura de 35 metros. Essa advogada especialista em direito condominial acredita que, apesar do caráter preventivo, essas leis estaduais ferem o Código Civil. Compete à União legislar sobre direito civil, né?
a área onde está inserido justamente essa matéria de direito condominial. O Brasil já registrou mais de 500 mortes por dengue só neste ano. Em Porto Alegre, um professor de biotecnologia e um grupo de estudantes do ensino médio desenvolveram uma armadilha para impedir a proliferação do mosquito. A ferramenta chamada de mosquitoeira é uma armadilha para as fêmeas. Basta cortar a parte de cima de uma garrafa PET, prender uma pequena rede com uma fita adesiva e encher de água. Aí vem o detalhe que faz toda a diferença: acrescentar na água algum ingrediente orgânico, como um pouco de arroz ou açúcar. Os ovinhos que eles vão colocar ali na mosquitoeira, eles passam pela tela, vão estar ali naquela água ali com alguns nutrientes, porém quando se tornar um mosquito, logo não consegue sair da mosquitoeira, então fica preso. Evitar a proliferação do mosquito é fundamental para combater a dengue. Em menos de 3 meses, o país já registrou 513 mortes e quase 1.700.000 casos da doença. 93% dos 497 municípios gaúchos têm registros de dengue. Essa semana, o estado decretou situação de emergência, mas ainda não entrou na lista do Ministério da Saúde para receber as vacinas. Eliminar os focos e adotar medidas de prevenção, como a armadilha feita pelos alunos, faz toda a diferença. É fácil de fazer, são coisas que todo mundo tem em casa e ajuda a prevenir bastante os pontos de foco do mosquito da dengue, que está tendo bastante hoje em dia. Em 2 dias, mais de 1.900.000 declarações de imposto de renda foram enviadas à Receita Federal. O prazo para entrega começou nesta sexta-feira e vai até o dia 31 de maio. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas num acidente com uma van que tombou na rodovia Anchieta, em Cubatão, na Baixada Santista. O veículo fazia uma viagem para o litoral paulista, mas não tinha autorização para esse tipo de serviço. As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para hospitais da região. Manifestantes fecharam uma rodovia estadual de Minas Gerais para protestar contra a morte de um homem baleado no confronto com policiais na sexta-feira. O ato causou um longo engarrafamento e só terminou com a chegada da polícia. A Ucrânia realizou ataques com drones e mísseis contra o território russo. A ofensiva acontece no segundo dia de votação nas eleições, que devem ter Vladimir Putin como vencedor mais uma vez. Quase 60% dos 144 milhões de eleitores russos já foram às urnas, incluindo militares uniformizados. A votação começou ontem e termina amanhã, mas o voto não é obrigatório. As eleições também são realizadas em territórios ucranianos, que estão sob domínio russo, uma prática que foi condenada por mais de 50 países das Nações Unidas. A corrida presidencial acontece em meio à guerra na Ucrânia. Hoje, um ataque com mísseis matou pelo menos 2 pessoas em Belgorod, cidade na fronteira entre os dois países, e uma refinaria de petróleo foi bombardeada por drones, mas não houve vítimas. O Kremlin diz que o objetivo é atrapalhar o período eleitoral. A Ucrânia tem atacado infraestruturas petrolíferas russas nos últimos dias. A expectativa é de que Vladimir Putin tenha mais de 50% dos votos, elimine a necessidade de segundo turno e fique no poder até 2030. Os outros candidatos têm pouca relevância e os opositores foram impedidos de concorrer ou estão mortos. Uma grande festa já está preparada na Praça Vermelha para comemorar a vitória do atual presidente. Nas ruas, poucas pessoas querem fazer comentários sobre as eleições. Embora muitas admirem o atual presidente Vladimir Putin, outras têm medo de falar e serem perseguidas. Este homem de 31 anos disse que o presidente é bom e toma medidas com as quais ele concorda. Já essa mulher preferiu não opinar sobre política para preservar a família. Uma conselheira da Meta, empresa que controla o Facebook e o Instagram, pediu demissão e acusou a companhia de ignorar conteúdos prejudiciais à saúde mental e emocional.
A psicóloga dinamarquesa Lotte Rubaek fazia parte de um grupo mundial de especialistas da Meta, responsável por recomendações na área de prevenção ao suicídio. Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, ela disse que a empresa ignorou conselhos do grupo e deixou usuários do Instagram vulneráveis a diversos conteúdos perigosos, entre eles imagens de automutilação publicadas na plataforma. Segundo ela, isso teria contribuído para um aumento no número de suicídios. Em nota, a Meta diz que leva essas questões extremamente a sério e que irá ocultar publicações que envolvam suicídio e automutilação de adolescentes. Em janeiro, o presidente executivo da empresa, Mark Zuckerberg, compareceu para depor no Conselho Americano em uma audiência sobre exposição de menores a conteúdos impróprios. Ele pediu desculpas às famílias das vítimas pelos danos causados pelas redes sociais. A população em Belém tem sofrido com inundações causadas pela alta da maré associada às fortes chuvas comuns nesta época do ano. A cidade está em alerta para alagamentos. Na hora de fazer a curva, perto de um dos cartões postais de Belém, este motorista, que não quer mostrar o rosto, perdeu o controle do caminhão por causa da água acumulada na pista. É complicado porque eu estou na empresa há pouco tempo e com risco imenso de perder o próprio serviço, né? Isso é lamentável. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para as inundações provocadas pela maré alta. A condição climática deixa as ruas do centro da cidade alagadas todos os anos. E as chuvas intensas dos últimos dias têm provocado vários transtornos. Os comerciantes se queixam da falta de estrutura para escoar a água. Nós temos que fechar a porta, porque quando fica cheia a rua com a água, o ônibus faz maresia, aí piora para dentro da loja. Embora Belém seja banhada por 2 rios, a maré alta também exerce influência na região, que está a 100 quilômetros do litoral. Preocupada, a Prefeitura de Belém considera alerta amarelo para os próximos dias. A cor indica potencial de perigo na condição climática. As orientações é sempre consultar a tábua de maré disponível no site da Marinha do Brasil, né? É um documento náutico em que fornece o horário e o nível das alturas de marés. Também no Pará, na cidade de Santarém, uma avenida ficou totalmente alagada por causa das chuvas. Em Maracanã, foi registrado um deslizamento e uma estrada sofreu uma grande erosão. Pelo segundo dia seguido, a sensação térmica no Rio de Janeiro bateu recorde. No último fim de semana do verão, os termômetros chegaram a marcar 40 graus. Na pele, os cariocas sentiram ainda mais. A temperatura associada à umidade e ao vento quente proporcionaram a sensação térmica de 60,1 graus, a maior da história. E neste sábado, a onda de calor fez as temperaturas passarem dos 35 graus em boa parte do Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lidiane, como deve ser o nosso domingo e até quando vai esse calorão? Boa noite. Oi, Salsi. Olha, o domingo será típico de verão. Agora, as temperaturas seguem bem altas, pelo menos até o meio da semana que vem. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens de chuva sobre as regiões sul, norte e nordeste. Neste domingo, a frente fria avança em direção ao sudeste e provoca temporais também no litoral sul de São Paulo. Os ventos úmidos do mar favorecem a chuva volumosa nas regiões norte e nordeste. Tempo firme apenas no interior da Bahia e entre o litoral sul fluminense e o litoral norte capixaba. Para vocês terem ideia do calorão no país, a capital mais fresquinha amanhã será Porto Alegre, com 28 graus e pancadas de chuva à tarde. Na capital paulista e em Campo Grande, mais um dia com sol de rachar de 35 graus e possibilidade de chuva à tarde também. Em Salvador, Teresina e em Rio Branco, máxima de 32. Faz 31 em Macapá com chuva forte. No ranking do calorão estão Rio de Janeiro, com 40 graus. Boa Vista e Cuiabá, com 37 e Vitória, com até 36. Agora, tempo delivery para a Marta e o Marcelo. Eles são de Blumenau, em Santa Catarina. Vamos lá, Marta, Marcelo, boa noite para vocês. Fiquem atentos, viu? Tem previsão de bastante chuva. A mistura de calor e umidade provoca temporais pelo menos até segunda-feira, com risco de granizo. Neste domingo faz 36 graus, na segunda 33 e até 34 na terça. O Oswaldo é de João Pessoa, na Paraíba.
Osvaldo, seguinte, eita que tem previsão de calor, viu? De 31 graus e chuva forte até terça-feira aí em João Pessoa. A quantidade de água pode causar transbordamentos e deslizamentos de encostas, então se cuide. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salce, Celso, bom domingo. Para você também, Lídia, obrigada. Até segunda. Veja ainda hoje, 81 pacientes vão participar da segunda fase do tratamento que usa as próprias células de defesa para combater o câncer no interior de São Paulo. Depois da divulgação dos depoimentos de investigados por tentativa de golpe, ex-presidente Bolsonaro diz não ter medo de ser julgado. Especialistas alertam famílias sobre invasões criminosas a babás eletrônicas. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje no Rio de Janeiro que não tem medo de ser julgado. A declaração veio depois do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirar o sigilo dos depoimentos sobre o suposto plano de golpe de Estado que teria sido tramado por Bolsonaro. Sem citar as investigações, Bolsonaro disse que está sendo perseguido, mas não tem medo de ser julgado. A declaração ocorreu no evento de lançamento da pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, do deputado federal Alexandre Ramagem. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar das coisas mais absurdas, até de molestar uma baleia no litoral do Brasil. Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, dentro dos juízes isentos. A fala do ex-presidente ocorreu no dia seguinte à quebra de sigilo dos 27 depoimentos prestados à Polícia Federal, autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que manteria o ex-presidente no poder. Em um dos depoimentos, o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, disse à PF que Jair Bolsonaro apresentou aos comandantes das Forças Armadas um rascunho de decreto para tentar anular a eleição presidencial de 2022. E o ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista Júnior, afirmou aos investigadores que Freire Gomes chegou a falar para Bolsonaro que iria prendê-lo caso tentasse colocar em prática o suposto plano de golpe. Foram 27 depoimentos colhidos pela Polícia Federal. Durante um deles, os investigadores colocaram um áudio do coronel da reserva Laércio Virgílio, em que ele fala sobre uma operação especial para prender o ministro Alexandre de Moraes. Questionado pela PF, ele disse que não sabe como se daria uma prisão do ministro do Supremo, mas que ela seria necessária para a volta da normalidade institucional. Na transcrição do áudio enviado ao ex-major Ailton Gonçalves, Laércio disse: se for preciso, vai ser fora das 4 linhas. E aí, nessa ordem de operações, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia, de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo. E aí, na segunda-feira, ser lida a portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia da lei e da ordem. E botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, também prestou depoimento à Polícia Federal. Valdemar disse aos investigadores que nunca recebeu orientação do então presidente Jair Bolsonaro para questionar as urnas eletrônicas, mas apenas para fiscalizar. Para isso, contrataram os serviços da empresa IVL, Instituto Voto Legal, para acompanhar o desenvolvimento da eleição e se havia segurança. O presidente do PL disse que depois do vazamento desse relatório, Bolsonaro e parlamentares aliados o pressionaram para entrar com ação no Tribunal Superior Eleitoral, o que foi feito posteriormente.
A defesa de Valdemar Costa Neto afirmou que prefere não comentar o caso. Já a defesa de Laércio Vigílio não se manifestou. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de uma queixa-crime de Jair Bolsonaro contra o presidente Lula por difamação e injúria. Na ação, Bolsonaro questiona declarações de Lula e relaciona uma mansão da família de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ao ex-presidente. A defesa de Bolsonaro disse que não há e nunca houve ligação de Bolsonaro com o imóvel que fica nos Estados Unidos. As negociações para um novo cessar-fogo em Gaza devem ser retomadas amanhã. O governo israelense anunciou que uma delegação vai viajar para Doha, no Catar. A nova reunião acontece depois de Israel ter rejeitado a última proposta dos terroristas do Hamas. O grupo pediu uma trégua de 6 semanas com a troca de 700 mil presos palestinos por 42 reféns, incluindo mulheres, crianças, idosos e pessoas debilitadas, todos capturados no dia 7 de outubro. Hoje, o Ministério da Saúde de Gaza anunciou que uma casa em Nuseirat foi bombardeada. Veja a seguir os gols da fase eliminatória do Paulistão. Palmeiras vence a Ponte Preta e garante vaga nas semifinais. Pesquisa mostra que brasileiros consideram fundamental estudar inglês, mas 54% dizem que não aprendem o suficiente para se comunicar bem. A Agência Nacional de Aviação Civil investiga a queda de energia no aeroporto de Congonhas. O gerador da torre de controle não funcionou durante o apagão. O sábado foi movimentado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Muitos passageiros que perderam voo ontem por conta da falta de energia elétrica conseguiram embarcar somente hoje. Foram mais de 3 horas de espera. Eu cheguei já adiantado no aeroporto e aí a gente começou a ter notícias que aqui teve um apagão e que iria atrasar. Mas aí eles informaram no momento que seria o horário do voo. E aí a gente teve que esperar. Daniele e os passageiros de 52 voos foram prejudicados pelo apagão que atingiu o aeroporto de Congonhas na tarde de sexta-feira. No terminal de passageiros, os geradores foram acionados e a energia foi restabelecida. Mas escadas rolantes, elevadores e o ar-condicionado pararam de funcionar. Os pousos e decolagens foram suspensos por quase 1h30. A falta de energia elétrica também afetou as operações da torre de controle do aeroporto. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo informou que a torre de controle possui gerador. O equipamento foi acionado no momento da queda de energia, mas apresentou problema técnico durante a operação. Este perito aeronáutico, que trabalhou no aeroporto de Congonhas por 10 anos, explica que os sistemas de geradores passam por inspeção regularmente. Esses sistemas alternativos são testados diariamente. O que diferencia não é a falta de energia externa, e sim o sistema alternativo que não entrou em ação. Havendo falha de energia, vários sistemas podem entrar em colapso. A concessionária de energia Enel informou que o apagão na região de Congonhas aconteceu devido a um curto-circuito na rede elétrica. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que no ano passado o consumidor brasileiro ficou em média 10 horas sem energia elétrica. Um total de 5 interrupções no fornecimento ao longo do ano. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informou que está em contato com a concessionária que administra o aeroporto para apurar o que aconteceu com os geradores. Um estudo feito em 5 países mediu o impacto que o idioma inglês tem, principalmente no desenvolvimento profissional das pessoas. Entre os brasileiros ouvidos nessa pesquisa, mais da metade dos que já estudaram inglês tem dificuldade para se comunicar no idioma. A conversa é informal. Mas o objetivo aqui é sério: aprender e aprimorar o inglês. O Enildo é professor de português e inglês na rede pública e quer evoluir sempre para ensinar cada vez melhor. Ensinar a conversação para o aluno e perceber a importância do inglês no mercado de trabalho para ele mesmo também, né? E incentivar o aluno a aprender a língua inglesa. Depois que começou a faculdade de engenharia, o Davi decidiu voltar ao curso de inglês. Eu pretendo trabalhar numa multinacional
e poder atuar no exterior, assim, porque acredito que, primeiramente, assim, o salário vai ser diferente. Entender e falar inglês, segundo os entrevistados, na pesquisa de uma rede internacional de ensino, é mesmo um caminho para ter mais sucesso na vida profissional. 60% dos brasileiros ouvidos estudam o idioma para conseguir oportunidades de trabalho com salários mais altos. Quanto maior o seu nível de inglês, ou quanto maior o nível declarado pelos entrevistados, maior o nível de progressão e maior a satisfação em relação à remuneração que eles têm atualmente. Estudar inglês no Brasil é comum. Na pesquisa, 80% das pessoas disseram ter tido aulas ao longo da vida. Agora, sobre aprender mesmo inglês, aí a conversa é outra. 54% dos entrevistados disseram que o aprendizado não foi suficiente para conseguirem se comunicar adequadamente. E essa dificuldade é uma preocupação ainda maior olhando para frente. 81% consideram que dominar o idioma vai ser cada vez mais necessário no futuro. A gente tem uma diferença em relação a outros países, então a gente tem uns desafios ainda maiores em relação a isso, porque o mercado de trabalho é cada vez mais global. Então, claramente, um projeto de país aceleraria esse processo e a gente diminuiria essa diferença versus outros países. Aos 59 anos e ainda interessado em estudar, o Enildo recomenda começar o aprendizado o quanto antes. Quanto mais cedo você aprende, você começa a aprender, a estudar, você vai aprender mais rápido, né? Porque o jovem, ele está com a mente aberta para receber todas as informações. É diferente de uma pessoa muito mais velha, né? Depois de fechar 2023 com um dos melhores resultados em vendas, o setor imobiliário enfrenta problemas na construção civil. É que o interesse de jovens pelo trabalho de pedreiro vem diminuindo com o passar do tempo. 163 mil imóveis foram vendidos no país no ano passado. Foi o melhor resultado desde que a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias começou a pesquisa em 2014, um crescimento de 32% em relação a 2022. O setor comemora as vendas, mas reclama da falta de mão de obra para manter a expansão. É um setor ainda muito artesanal, ou seja, um trabalho mais pesado. Mesmo o nível de qualificação que exige não é um nível de qualificação tão avançado. Precisa se modernizar, precisa investir em processos, né, mais industrializados. A idade dos trabalhadores do setor também está aumentando. Nessa tela a gente vê o resultado de um levantamento feito pelo Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Em 2016, a média era de 38 anos. Em 2023, passou para 41 anos. E esse envelhecimento da mão de obra ocorreu em todas as funções, desde o ajudante até o engenheiro de obras. Para o representante do sindicato, o problema não é o salário, mas as condições de trabalho. O canteiro de obras, ele é um meio, um ambiente árido, é um ambiente de trabalho sob sol, sobre poeira, às vezes sobre chuva, né? Então, não é agradável trabalhar na construção civil. De 2010 a 2016, Zenaldo trabalhou em empreiteiras na construção de prédios. Ele não pretende repetir a experiência. Na época faltava uma boa condição de alimento, um bom banheiro, um café da manhã digno, um horário de descanso digno. Era muita exploração. Atualmente divide o tempo entre o trabalho de operador de máquinas e motoboy. Nos próximos anos quer ter seu próprio negócio, em outro setor. Pretendo entrar na área de higienização de estofados. Isso é futuramente, não agora. Quem é da construção civil reconhece a necessidade de modernização do setor. Indiscutivelmente, acho que esse é um caminho sem volta. A construção precisa melhorar seus níveis de produtividade, melhorar sua eficiência. E uma forma de melhorar sua eficiência e aumentar sua produtividade é industrializando. Com a industrialização, a gente diminui um pouco essa carga de trabalho pesado, né, nos empreendimentos, né? Você mecaniza um pouco mais a construção civil. As chamadas babás eletrônicas viraram os mais novos alvos de criminosos digitais. Os hackers invadem os aparelhos que funcionam ligados à rede Wi-Fi e roubam dados e imagens dos bebês e das casas. Só em 2023, mais de 100 casos do tipo foram registrados aqui no país. Desde que a Laura nasceu há 1 mês e meio, a babá eletrônica é uma aliada da Thalita.
principalmente no monitoramento noturno da bebê. Foi muito importante para isso, né? Tanto para ela poder ficar no berço tranquila, quanto para a gente também poder dormir tranquilo e saber quando ela precisa da nossa assistência. Com receio de ter o equipamento invadido por um hacker e a possibilidade da filha ser exposta na internet, ela optou por comprar uma babá eletrônica analógica, ou seja, sem conexão com a rede de Wi-Fi. Uma das funções que eu queria na babá eletrônica era de eu conseguir falar com ela quando ela estava no berço, para poder acalmá-la. E eu vi que um desses invasores, por exemplo, usava essa função da babá de falar com a criança para fingir que eram os pais. Então eu fiquei bem assustada, porque eu via que tinha muitos casos de pessoas mal intencionadas que viam a criança, filmavam a criança, vendiam imagens da babá eletrônica. Segundo a Polícia Federal, dispositivos de segurança ligados à rede de Wi-Fi entraram na mira dos criminosos, incluindo as babás eletrônicas. Só no ano passado foram mais de 100 casos registrados. A invasão de dispositivos como babás eletrônicas se enquadra na Lei Carolina Dickmann, em vigor desde 2012, como explica esse advogado especialista em tecnologia e direito da informática. A pessoa invade o sistema operacional através do Wi-Fi devido a alguma falha de seguridade ou uma falha operacional do sistema, especificamente da babá eletrônica. E muitas vezes as pessoas o quê? Senha frágil, desatualização do roteador, rede em acesso remoto, que são circunstâncias que têm que ser corrigidas e remediadas. Para nós, o que é uma memória, às vezes é um momento lindo, né? A filha começando a andar, às vezes está só de body, só de fraldinha. Às vezes a primeira vez na praia, que está com um biquíni, às vezes um passeio no parque em que está com um shortinho. Pra gente, às vezes é uma memória linda, mas a gente nunca sabe quem está olhando. Já está em vigor uma nova regra da Anvisa para o transporte de medicamentos que precisam de refrigeração. Para se adequar à norma, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos estima um gasto maior de até 50% no valor do frete. Essa empresa na Grande São Paulo produz embalagens para produtos que precisam ser transportados em temperatura controlada. Para atender à nova resolução da Anvisa, foi preciso passar por alguns ajustes. Os medicamentos de 15 a 30 graus são transportados em caixas de papelão, sem isolante térmico, sem controle efetivo de temperatura. Eles ficavam vulneráveis à temperatura do ambiente. E com essa nova legislação, as empresas são obrigadas a controlar a temperatura e também monitorar. A empresa também criou essa central de monitoramento para acompanhar em tempo real a temperatura e a umidade dos medicamentos durante o trajeto. Dá para monitorar embalagens térmicas, ambientes climatizados e até veículos. Com isso, o responsável pelo medicamento pode tomar medidas rápidas caso o produto não esteja na temperatura adequada. As principais mudanças são maior controle de temperatura e umidade, com necessidade de justificativa técnica do fabricante em caso de alterações. Análise detalhada do risco de transporte, considerando clima e distância. E somente pessoas autorizadas podem ter acesso aos medicamentos. Para o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, as alterações representam um desafio por causa das dimensões geográficas do país e podem gerar novos custos. O Brasil é muito grande, e isso, sem dúvida nenhuma, traz um problema nas rotas que os caminhões que transportam produtos farmacêuticos vão seguir quando você sai e vai para o norte do país. Até o Nordeste nós não temos problema nenhum no desafio disso. As rotas são tranquilas, os caminhões não ficam muito tempo nas estradas. A gente tem discutido isso com a Anvisa tem entendido essa questão para medicamentos que necessariamente têm um custo muito baixo e se fosse obrigado a cumprir essa norma, poderia ter o seu custo aumentado. Em nota, a Anvisa informou que as questões levantadas pelo setor de medicamentos estão sendo analisadas. Sobre os custos, destaca que os preços dos remédios são regulamentados e que não podem ultrapassar o teto estabelecido por lei. No Rio de Janeiro, mais de 16 mil pessoas aguardam por uma cirurgia ortopédica. Para tentar diminuir o tempo de espera, a Justiça determinou que a União, o Estado e o município apresentem um plano de ação para resolver o problema. Já são 7 meses à espera de uma cirurgia no joelho.
Diego sofreu uma lesão em agosto do ano passado enquanto trabalhava. Desde então, o aeroportuário está de licença médica. Com a ajuda financeira dos colegas de trabalho, ele fez os exames pré-operatórios na rede privada. Mas a cirurgia, que precisa ser feita pelo SUS, ainda não tem data para ser realizada. Já fiz fisioterapia, não houve, no caso, a melhora. Eu preciso urgentemente dessa cirurgia. Sem ela, não tem como eu pegar e exercer as minhas atividades laborais do próprio dia, entendeu? Na semana passada, Diego chegou a ser encaminhado a um hospital universitário. Mas a alegria virou decepção ao ser examinado pelo ortopedista. E ele disse que eu não me enquadraria no perfil do Hospital Pedro Ernesto para poder operar, que eu teria que pegar e operar em um hospital maior. E daí o meu nome voltou para o sistema de regulação do Estado, aguardando a fila para eu poder operar. O problema afeta milhares de pessoas no Rio de Janeiro. A fila de espera por uma cirurgia ortopédica no estado chega a 16 mil pacientes. 13 mil somente na capital fluminense. Diante da gravidade da situação, a Defensoria Pública do Estado do Rio e da União entraram com uma ação na Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal determinou que a União, o Estado e o município do Rio apresentem em 180 dias um plano de ação para reduzir a fila de espera das cirurgias ortopédicas de joelho, ombro e coluna. A importância dessa decisão é que nós estamos diante de uma oportunidade única de realmente juntar os três entes e reestruturar toda uma linha de cuidado para todo o estado do Rio de Janeiro, garantindo o acesso célere do cidadão de todos os municípios fluminenses para a realização de cirurgias ortopédicas aqui no estado. Para quem está nesta fila invisível e quilométrica, resta apenas sonhar com dias melhores. Meu desejo é só voltar a ter uma vida normal. A visita de uma galinha de estimação a um hospital de Belo Horizonte mudou a forma de como uma menina de 10 anos se recupera de uma cirurgia. A paciente não estava respondendo bem ao tratamento e, segundo os médicos, a ave de estimação foi fundamental para ela receber alta. Tiffany recebeu uma visita mais do que inusitada. Pamela, a companheira inseparável da menina, uma galinha de estimação. Ai, Tiffany! Nossa, Deus! Que ficou, neném? Gostei bastante quando ela chegou. Ela chegou, já deitou no colo, deitou e ficou quietinha. A galinha Pamela é um verdadeiro xodó, criada como se fosse um pet. Entrou para a família há 3 anos, quando foi salva por Tiffany de virar refeição. A família acredita que a visita fora do comum contribuiu para a recuperação da criança, que não estava respondendo bem ao tratamento médico. Ela melhorou na alimentação, ela diminuiu as crises de ansiedade, ela diminuiu o medo da equipe, ela começou a interagir com a equipe. Tiffany nasceu com 4 malformações congênitas graves. Os médicos estimam que a menina tenha que fazer cerca de 30 cirurgias de correção até se tornar adulta. O encontro durante a internação só foi possível depois que a equipe do hospital ficou sabendo dos laços entre a menina e a galinha. Ela começava a lembrar das brincadeiras em casa. Aí uma enfermeira ouviu e perguntou quem era a Pamela. E aí tinha alguns protocolos a seguir. E aí eles decidiram que levariam a Pamela sim. A entrada de cães é permitida a pacientes internados, mas essa é a primeira vez que uma galinha faz uma visita desse tipo. A visita do animalzinho de estimação, ela é uma visita cheia de humanização, cheia de cuidado, cheia de carinho. 5 hospitais do estado de São Paulo estão participando de uma pesquisa em parceria com a USP para o tratamento do câncer. O estudo pretende levar para a rede pública a terapia CAR-T, que trata a doença por meio de células do próprio organismo do paciente. A pesquisa acaba de entrar numa nova fase, a de testes clínicos. Há 1 ano, Paulo se curou de um linfoma, câncer nas células de defesa do corpo. Ele é um dos primeiros pacientes a receber a terapia CAR-T, de graça, pelo SUS. Estou bem, me alimentando bem, estou
tentando aos poucos voltar à minha atividade física, fazer meu vôlei. Os tumores no corpo do publicitário desapareceram um mês depois que ele terminou o tratamento. Eu olhando aquilo, pela diferença de tempo, né, de um mês e pouco, ou um mês praticamente, entre aquele corpo todo tomado de tumores, do pescoço até a perna, e a outra imagem, com meu corpo todo limpo, é como se tivesse passado uma borracha. Até agora, a terapia foi realizada em 20 pacientes. Começa com uma coleta de sangue para a retirada das células de defesa do organismo, os linfócitos T. Em laboratório, elas são modificadas geneticamente para identificar as células do câncer. Devolvidas ao corpo do paciente, se multiplicam e começam a eliminar os tumores. O processo de reprogramação das células de defesa é feito no Hemocentro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Esta é a chamada Fábrica de Células, a primeira da América Latina, inaugurada no ano passado. O soro é distribuído para 5 centros médicos do estado de São Paulo, onde a terapia é testada. O estudo desse tratamento entra agora numa nova fase, a de testes clínicos, aprovados pela Anvisa e com um número maior de pacientes, 81. Os primeiros 4 selecionados começaram a ser atendidos aqui no Hospital das Clínicas. A terapia ainda é restrita a 2 tipos específicos de leucemia e linfoma. O diretor médico do Laboratório de Terapia Celular diz que os pacientes serão acompanhados por pelo menos 1 ano. O resultado dos estudos será encaminhado para a avaliação da Anvisa. O objetivo é ampliar a oferta de tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nos Estados Unidos e na Europa, a técnica pode custar mais de R$2 milhões. Nós queremos aumentar o acesso a um tratamento de muito boa qualidade. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Robinho, condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro, fala pela primeira vez sobre o caso. O que aconteceu nesses 22 minutos? Às vésperas do julgamento que pode colocá-lo na cadeia aqui no Brasil, o ex-craque da seleção fala sobre o abuso sexual dentro da boate. Não quer dizer que não possa ter acontecido de fato o estupro. O que você quer dizer com essa sua alegação? Robinho tem medo de ser preso? Por que só eu estou respondendo por isso? Os perigos da fritadeira sem óleo. Os cuidados necessários para evitar acidentes, como a lata de doce de leite que explodiu. Afinal, o que pode e o que não pode ser feito nesses equipamentos? O Domingo Espetacular testa e te conta. O frio na barriga de Chitãozinho. O coração bate forte, mas de pura alegria. O filho do sertanejo se lança na carreira musical. Henrico, o caçula do cantor, aposta na música. E a gente te mostra o primeiro show dele. A polêmica do cuscuz. Esse famoso prato, na versão paulista, foi eleito a pior comida da cozinha brasileira. Você concorda? Nós vamos mostrar as diferenças para o cuscuz nordestino e suas variações. E viajamos até o Marrocos para mostrar a receita original. É no Domingo Espetacular. Um pouco mais tarde, às 8 da noite. Uma pesquisa feita no Japão revela que os gatos podem ser a chave para reaquecer a economia local. É que os felinos movimentam cerca de 84 bilhões de reais por ano. Um fenômeno que ganhou até um nome, Neconomics, a economia gerada pelos gatos. Fofinhos, brincalhões e às vezes preguiçosos. Há algum tempo, a ciência descobriu que, ao acariciar um gato, o organismo humano libera um hormônio que gera bem-estar e revigora o sistema imunológico, a oxitocina. Além de esquentar corações, os felinos podem ajudar a aquecer a economia japonesa. A estimativa é de que o mercado pet, voltado para gatos, movimente cerca de 84 bilhões de reais em 2024. Bem mais do que o Japão gastou com a realização das Olimpíadas de 2021. Para chegar a esse número, o economista e professor emérito da Universidade de Kansai, Katsuhiro Miyamoto, multiplicou o número de gatos, 9 milhões espalhados no Japão, pelos custos relacionados à criação dos bichinhos.
Despesas como alimentação, produtos essenciais e de cuidados veterinários. Algo em torno de R$4.000 por ano para cada gato. Mas não é só isso. Miyamoto explica que o mercado é muito maior. São infinitos produtos e publicações sobre gatos, cafeterias especializadas, pacotes de turismo e lazer que movimentam muitos empregos e aquecem a economia, diz Miyamoto. Não é de hoje que os gatos têm ganhado espaço na vida dos japoneses. Investir nesse mercado é quase sempre sinônimo de bom negócio. É o caso dessa cafeteria, que vem fazendo sucesso, deixando os clientes brincarem com eles. Desde 2014, o número de gatos vem crescendo no Japão, ao contrário da quantidade de cães que vem diminuindo. A sociedade japonesa está envelhecendo e mais pessoas moram em grandes cidades e apartamentos cada vez mais apertados. Os gatos tornaram-se os companheiros preferidos num mundo cada vez mais corrido e solitário, explica o economista. Na opinião dele, essa tendência deve continuar por mais alguns anos. E comemora. Estou muito feliz por ver esses bichinhos contribuindo para aquecer a economia japonesa. Paulistão 2024. No primeiro jogo da fase eliminatória, o Palmeiras não deu chance para a Ponte Preta e garantiu a vaga nas semifinais. Logo aos 2 minutos de jogo, Piquerez cruzou na cabeça do argentino Flaco Lopes. Palmeiras, 1-0. Pouco depois, o Verdão ampliou e de novo com Flaco Lopes batendo forte. O terceiro veio ainda no primeiro tempo. Recém-convocado para a seleção brasileira, o zagueiro Murilo deixou o dele de cabeça. Na segunda etapa, Piquerez bateu bonito para fazer o quarto do Palmeiras. E ainda deu tempo para Flaco Lopes fazer mais um. Foi o 10º gol do artilheiro do Paulistão. A Ponte ainda marcou o gol de honra com Renato. Final, Palmeiras classificado 5, Ponte Preta eliminada 1. A partida em Barueri terminou agora há pouco e a Janice de Castro está lá. Ela acompanhou tudo sobre a classificação do Palmeiras. Janice, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite, Celso. Foi uma exibição de gala do time alviverde. O Palmeiras manteve a invencibilidade e segue firme na luta pelo tricampeonato. O Verdão vai enfrentar na semifinal o clube com a 4ª melhor campanha geral. Mas isso só vai ser decidido amanhã, depois dos outros 3 jogos das quartas de final. A partida única das semis vai ser só no dia 27 de março. Isso porque o Paulistão vai dar uma pausa de 10 dias por conta dos amistosos da seleção brasileira. Existe a expectativa de que até lá o gramado do Allianz Parque esteja pronto após a reforma. Caso contrário, o Palmeiras vai ter que jogar a semifinal do Paulistão novamente aqui na Arena Barueri. Salsi, Celso. Obrigada, Janice. Também pelas quartas de final do Paulistão, amanhã às 6 da tarde, a Record transmite São Paulo e Novo Horizontino com exclusividade na TV aberta. Fora de campo, o tricolor vai contar com a torcida do Pequeno Miguel, que ficou famoso ao comemorar o gol da classificação emocionante da semana passada. Miguel é um autêntico São Paulino. Pelo cabelo, o menino até lembra o Caleri. Para ele, alegria significa torcer pelo tricolor. O quanto que você gosta do São Paulo? Infinito. Aos 7 anos, o menino nunca tinha ficado tão nervoso como no domingo passado. O São Paulo precisava ganhar do Ituano. Sofreu o gol de empate nos minutos finais. Estava prestes a ser eliminado quando este pênalti foi marcado. Momento de expectativa em todo o Brasil da torcida tricolor. Miguel esperou a cobrança ajoelhado, até finalmente explodir de alegria. Vai o Lucas para a cobrança, para deixar o São Paulo nas quartas de final. Para entender esta reação do menino, eu vou mostrar o ambiente em que a cena aconteceu. Aqui, ó, na parede, alguns quadros do Corinthians. Os primos que estavam na área eram todos corintianos.
E havia muita provocação naquela hora com uma possível eliminação do São Paulo, como já havia acontecido com o rival. Esse goleiro vai na pênalti! Ele vai agarrar! Eles me zoaram muito. E aí quando saiu o gol, você foi correndo pra onde? Me conta o que aconteceu. Aí eu fui zoar meu primo, tirei a camisa, aí eu fiquei zoando eles. Miguel herdou do pai este amor pelo tricolor. Tudo que eu pude fazer para ser São Paulino eu fiz. Tudo, porta, roupa, eu já tinha tudo completo lá em casa. Eu acho que ele já se identificou logo de primeira. Quando veio o Morumbi lotado e a torcida gritando e ele pequenininho observando tudo ali, eu já vi que ele ia ser São Paulino. O vídeo viralizou na internet e chamou a atenção do Lucas, o herói da classificação. Ele viu o seu vídeo e se emocionou com o seu vídeo, sabia? Ele preparou uma surpresa para você. Tá aqui no meu celular, ó. Vou te mostrar o vídeo, quer ver? Fala, Miguel, aqui é o Lucas tá falando. Queria te mandar um grande abraço. Eu vi o seu vídeo torcendo pra gente aí no jogo contra o Ituano. A sua emoção, a sua energia contagiou a gente aqui. E graças a Deus deu tudo certo, né? Tô te mandando essa camisa aqui, ó, autografada. Espero que você goste. E vamos com tudo aí nas quartas de finais, tá? Um abraço, fica com Deus. Cara, que maneiro, hein? E ó, a camisa tá aqui, meu. Caraca, nem acredito. Obrigado, Lucas. Aí, meu. A camisa autografada ficou um pouco grande, mas coube direitinho na paixão do Miguel. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és sorte, tu és grande. E olha, o Miguel é exigente, viu, Lucas? Só falta mais uma coisa pra te pedir. Só a gente ganhar o título do Paulista. Amanhã, às 6 da tarde, ele vai ficar de novo grudado na tela da Record. O São Paulo enfrenta o Novo Horizontino pelas quartas de final do Paulistão. Mais um teste para os nervos do jovem São Paulino. Ô, São Paulo, não faz a gente sofrer tanto assim. O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição de hoje, na íntegra, e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem Super Tela. Boa noite para você. Boa noite.